Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, ainda bem, né? Dia 21 de fevereiro de 2014. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Jornal Futura está no ar. As intervenções urbanas são destaque do Jornal Futura dessa semana com uma série de reportagens especiais que se encerra nessa edição. Mostramos que a rua, nos grandes centros urbanos, é sim um lugar de encontro de pessoas, de ideias e de propósitos. E também é palco de manifestações artísticas, nas artes visuais, nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Um espaço de expressão e mobilização onde cabem questões do protesto e também do afeto. O assunto é tema de entrevista aqui no estúdio. Você pode participar com perguntas pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou ainda pelo Twitter, no @Canal Futura. Veja os nossos destaques de hoje. As adaptações necessárias em uma residência para evitar acidentes com os idosos. Essas adaptações passam por ausência de escada, criação de rampa, corrimão, melhores condições de banheiros e essas coisas que dão ao idoso uma condição melhor de se movimentar. Na quinta e última reportagem da série especial sobre intervenções urbanas, provocações para que se reflita sobre a pobreza. Nós sempre achamos que os pobres são os inúteis, mas se eles não estão aí, tem um monte de produtos que não são vendidos, e tem um monte de serviços que não serão feitos, que só os pobres é que podem fazer. Ninguém está salvo de ter uma queda aqui, outra acolá. Mas a vida e principalmente as pesquisas ensinam que depois de uma determinada idade, a chance aumenta. E tem mais, hein? A probabilidade aumenta e os danos são ainda piores por causa das consequências. Sabe o que é importante? Se prevenir e um bom começo é adaptando a residência. Vamos ver na matéria da UPF TV. Um dos maiores perigos para os idosos são as quedas. No Brasil, de acordo com o Sistema de Informação Médica do Ministério da Saúde, o índice de quedas em idosos, em geral, pode chegar a 1,6 quedas por ano. As causas mais comuns de acidentes em casa são os obstáculos que se encontram pelo caminho. Pode ser um tapete, um piso molhado, um móvel ou até um degrau. Um estudo desenvolvido pelo mestrado em envelhecimento humano da UPF, em 14 instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mostra que o quarto é o espaço com maior incidência de acidentes graves. O quarto tem uma particularidade muito comum. A pessoa, muitas vezes, ela não deixa o ambiente iluminado ou uma baixa iluminação que permita ela se movimentar durante a noite. O segundo fator, muitas vezes a pessoa vai dormir e a sua roupa de dormir, os seus pijamas, eles são largos, eles impedem o movimento. E a outra questão é que quando você está deitado e você senta ou levanta mais rapidamente de um modo mais brusco, você fica tonto, né? Perde o equilíbrio. A ocorrência de quedas em idosos aumenta com a idade. Pacientes de 65 a 74 anos têm 32% de chances a mais de sofrer um acidente. Entre os 75 e 84 anos, a incidência chega a 35%. E quem passou dos 85 anos lidera a lista de quedas. Qualquer residência que tenha uma pessoa idosa e que ela tenha alguma limitação no ela se movimentar, no ela se locomover, ela precisa também ter o seu ambiente adequado. Isso é uma questão de prevenir quedas, né? E, por consequência, prevenir a fratura. Cuidar do ambiente, manter corrimão nos corredores, corrimão nas escadas, evitar piso escorregadio, não usar tapete de forma nenhuma e quando necessitar, esse tapete tem que ser aderente, a iluminação tem que ser adequada, não pode ser um ambiente onde tudo seja monocromático, tudo de uma cor só, isso pode perturbar o andamento de como a pessoa se move. O maior problema com quedas tem sido com idosos que vivem nas ILPIs. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aproximadamente 200 mil idosos em todo o Brasil vivem em instituições. Deste total,
75% sofre algum tipo de queda durante o ano. Nesta clínica especializada em atendimento a idosos em Passo Fundo, todos os anos são feitas adaptações. Essas adaptações passam por ausência de escada, criação de rampa, corrimão, melhores condições de banheiros e essas coisas que dão ao idoso uma condição melhor de se movimentar, evitando quedas, traumas que podem existir se ele estiver sozinho em casa. As mudanças são necessárias, já que a expectativa é que de 2000 até 2050, a população mundial com 60 anos ou mais vai triplicar. E a maior parte deste aumento acontece nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O idoso ele tem um problema de locomoção, então tem que ter algum apoio, que nem tem aqui, que fica mais ou menos na altura de 90, 94 centímetros. É na extensão de toda a circulação dos dois lados para ele conseguir se apoiar. A normativa permite que tu faça a porta de 90 centímetros de largura para a cadeira de roda. Se tu quiser entrar com maca e cama, maca, esse tipo de coisa, esse tipo de equipamento, eu acho que uma porta no mínimo de 1,10 m, 1,20 m. Questão de rampas, nada de escadas, rampas sempre emborrachadas, como é que funciona? Sim, rampa e cuidado com o piso da rampa, não pode ser um piso liso, né? Porque eles são sujeitos, eles não enxergam direito, eles têm problema de locomoção, eles podem cair. Então tem que se cuidar muito isso. E a rampa tem uma inclinação mínima, se não me engano, entre 10%, 8%, por aí tem que observar a norma. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Agora é o momento Olho na Escola. Sexta-feira é dia de Antônio Góes, aqui no Jornal Futura. Nosso colunista de educação irá discutir o papel da educação física na grade curricular. Vamos ver. Uma recente reportagem do jornal americano The New York Times mostra que escolas americanas estão cada vez mais, em suas aulas de educação física, exigindo que os professores trabalhem também elementos da matemática ou de linguagens. Por trás dessa ideia, há uma boa iniciativa de tentar pensar a aula de educação física não como meramente recreativa, mas aproveitar aquele espaço de tempo para trabalhar alguns elementos das disciplinas tradicionais. No entanto, há um sério risco de exagero aí. Há relatos, por exemplo, de casos de escolas em que os alunos, no meio de uma aula, num jogo de basquete, param para discutir questões de física, ou mesmo que são obrigados a fazer contagens em exercícios físicos em outras línguas, enfim. Nos Estados Unidos há uma séria discussão se não estão exagerando demais nessa ideia. Porém, é preciso pensar também que uma aula de educação física por si só, e aí falando um pouco aqui do caso brasileiro, já é interessante, já é importante para o desenvolvimento da criança, pelo simples fato de diminuir a obesidade e de incentivar boas práticas. Porém, há outros elementos riquíssimos que uma atividade física pode aproveitar para desenvolver outras habilidades tão ou mais importantes quanto o conhecimento de matemática e linguagem. Por exemplo, trabalhos de equipe, esportes de equipe podem ajudar a desenvolver a motivação, o espírito de equipe, a colaboração e o autocontrole emocional. São propostas muito mais razoáveis para se usar o espaço da educação física não apenas como meramente recreativo, mas como algo que agregue um pouco mais à escola. No entanto, sem exageros. Vamos fazer um intervalo agora rapidinho, a gente volta já já. Instantes, na última reportagem da série sobre intervenções urbanas, espetáculo de rua que provoca reflexões sobre a pobreza.